Olá, eu sou Rudy Solon e está no ar o programa Shalom Brasil. Após as tentativas do Irã de invadir o sistema de água israelense e aumentar os níveis de cloro no começo deste ano, na última semana, o controle de defesa dos reservatórios e distribuição de água passaram a ser coordenados pela Diretoria Cibernética Nacional, como informou o Canal 12. A nova gestão da segurança da água reforça a tecnologia de proteção, mas o relatório também revelou que Israel utiliza diversos peixes para vigiar a qualidade da água. Nos centros de purificação de água em Eshkol e Beersheva, uma dúzia de aquários cheios de água potável tem vários peixes nadando e, através de câmeras, a sala de controle monitora 24 horas o movimento dos peixes e a forma que nadam. De acordo com o engenheiro de qualidade, os menores peixes reagem mais rapidamente às mudanças na água e os maiores ajudam a avaliar a qualidade da água ao longo do tempo. Fique agora com os destaques do Shalom Brasil de hoje. Show dos cantores Toquinho e Ivan Lins na Hebraica. As doações de costais para a comunidade judaica. Entrevista com o sociólogo Floriano Pêssaro. Fique com a gente, voltaremos daqui a pouco com mais Shalom Brasil, a voz da comunidade. O programa Shalom Brasil tem o apoio cultural de Banco Safra, tradição secular de segurança. Jaime Imobiliária e Administradora de Bens e Condomínios, servindo com tradição, segurança e transparência no nobre bairro de Higienópolis. Ô Ratinho, você que é sabido, me diga para que serve a vitamina C. Ajuda a evitar gripes e resfriados. A D. A D é essencial porque ela ajuda no sistema imunológico, fortalece ossos e dentes. E se juntar a vitamina C com a D e com zinco? Aí é o Vitacom, o C mais D mais zinco, em cápsulas gelatinosas, mais fácil de engolir e de absorção mais rápida. Aprendeu? Farmaconde. A dose certa para sua saúde. Olá, pessoal! Eu sou Jane Fux, contadora de histórias. E sabem por que eu tô aqui? Que a gente veio falar sobre um projeto muito especial. É o projeto Conte um Conto, Mude o Mundo. É uma campanha do CIAN pela diversidade e inclusão social de crianças com deficiência intelectual. Tá parecendo bem legal. Bem legal? Incentive o seu filho a contar uma história para as crianças e jovens do CIAN. E poste na sua timeline, marquem o CIAN e convidem 2 amigos a participarem juntos dessa campanha. Convido vocês, adultos, a fazerem a nossa parte contribuindo com uma cesta básica. É só clicar aqui no link e fazer a sua doação. Vamos lá? Se você precisa transferir dinheiro do Brasil para Israel ou de Israel para o Brasil, fale com Davi Kaufman no WhatsApp internacional, mais 972 506 767 311. Você vai resolver o seu problema. Ricardo Setion vem agora com as principais notícias do mundo do esporte judaico e israelense. Amigo e amiga do canal de esportes do Shalom Brasil, que bom estar com você a cada semana. Que bom poder, mesmo à distância, trazer as novidades de Israel e do mundo judaico no esporte, nesse nosso canal do Shalom Brasil. A gente colocou algumas semanas atrás uma ideia que aconteceu em Israel e que, pelo jeito, vai virar o mundo. São competições pelo Zoom. Se você não conhece o Zoom, é porque mora em outro planeta. A plataforma que reuniu pessoas desde o início da pandemia, do início desta quarentena da Covid-19,
O Zoom simplesmente permitiu que pessoas pudessem trabalhar, se encontrar, estudar e principalmente aprender. Pois o Zoom foi usado na natação em uma competição entre atletas da República Tcheca, de Israel, da Bósnia e da Eslovênia. Cada atleta em seu lugar, com um juiz apontado, indicado pela federação. E depois, com os resultados em mão, através do Zoom, se podia seguir os atletas dos outros países e comparar os resultados. Parece que a moda pegou, porque agora o Zoom já está confirmado, inclusive, em outras modalidades, mas naquela que Israel tem tido mais sucesso, que é a ginástica rítmica. Linoy Ashram, que você que segue o canal de esportes do Shalom Brasil sabe, tem tido prêmios incríveis. É a segunda melhor do mundo na ginástica rítmica e artística, tem medalhas de ouro no Mundial, é campeã europeia e já está classificada para as próximas Olimpíadas em Tóquio. Linoy Ashram acaba de receber um convite para participar de uma competição, a primeira da história, através da plataforma Zoom. Ela fará sua apresentação em Tel Aviv, enquanto que atletas de outros países, diante de juízes indicados pela Federação Internacional, também farão as suas apresentações e, no fim, juízes em um terceiro país farão a análise e darão as suas notas. Portanto, a tecnologia, o Zoom e a pandemia mudando a cara do esporte mundial. Um esporte que está mudando também a cara de Israel no esporte mundial é o ciclismo. Quantas vezes falamos aqui desta incrível equipe israelense Startup Nation, nação startup. Startup, você sabe, de iniciativas tecnológicas. Israel é conhecida como nação startup. E a equipe de ciclismo local, que vem de doações, se baseia em doações de milionários do Canadá, vem fazendo um sucesso enorme nos últimos 2 anos, participando das melhores corridas, como o Tour de France e o Giro de Itália. Pois agora é como se o Lionel Messi, ou o Diego Maradona ou o Pelé assinassem com uma equipe de Israel. Falta muito pouco para que Chris Froome, o melhor atleta do ciclismo mundial nos últimos 10 anos, assine para defender a camisa israelense azul e branca da equipe Startup Nation. Ou seja, algo que vale muito a pena ver, porque o esporte israelense vai dar um salto para cima se Chris Froome, o melhor atleta do ciclismo mundial, assinar com a equipe de Israel. Até lá, vamos confirmando para você as notícias no canal de esportes do Shalom Brasil. Um grande abraço. Vamos rever o show dos cantores Toquinho e Ivan Lins na série In Concert, que aconteceu em 2014 na Hebraica de São Paulo. Enquanto o mar inaugura verde novinho em folha, argumenta com doçura, com uma cachaça de rolha e com olhar esquecido, no encontro de céu e mar, bem devagar e sentindo, até toda hora. A Hebraica de São Paulo foi mais uma vez palco de um grande show. Toquinho e Ivan Lins se apresentaram com o coral da Hebraica e a Orquestra Sinfonietta Paulistana, regida pelo maestro Leon Alegro. Eles relembraram antigos sucessos da música brasileira. A cultura e a educação faz parte da nossa missão, de um centro comunitário vibrante como a Hebraica. Então figuras como estas e outras que vêm, que temos o privilégio, né, de ter eles aqui na Hebraica. Tantas você fez que ela cansou, porque abusou da regra 3, onde menos vale mais. Toquinho e Ivan Lins já possuem uma parceria nos palcos. Porém, esta apresentação na Hebraica teve uma emoção diferente. Para os músicos, foi um show inesquecível e inigualável. Olha, foi uma coisa muito bonita mesmo. Eu estou acostumado a fazer shows, imagine, são mais de 5.000 shows, né? Com o Ivan nós estamos fazendo shows intimistas, né? Bem minimalistas.
Mas fazer um show assim com orquestra, dessa maneira, com esse punch assim, musical, foi realmente uma grande satisfação. É uma maravilha tocar com a orquestra, né? O Maestro Leone, todos os músicos. Foi uma experiência linda, né? Num teatro maravilhoso. Dá vontade de fazer temporada nesse teatro, porque ele é acolhedor, tem uma energia linda, né? Tem uma aura assim nesse teatro assim, que eu fiquei muito impressionado. Era uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada, ninguém podia entrar, porque na casa não tinha chão. Durante o show, os músicos também foram acompanhados por um coral de crianças, mostrando que Toquinho e Ivan Lins fazem parte da história de todas as gerações. Uma coisa maravilhosa, eu não esperava ver hoje, final de domingo, uma coisa tão linda, tão gostosa, que fala para a alma da gente, que toca o coração, que encanta, né? Fantástico, show muito bom, superou realmente as expectativas, tá? Surpreendente. Inesquecível, lindo. Olha, achei maravilhoso. Ivan Lins, Toquinho, são pessoas que são ícones da música popular brasileira. Uma folha qualquer, eu desenho um sol amarelo. E com 5 ou 6 retas é fácil fazer um castelo. Com um lápis em torno da mão e me dou uma luva. E se faz chover, com 2 riscos tem um guarda-chuva. A nossa correspondente de Israel, Sheila Bromberg, vai nos mostrar a diversidade das flores em Israel. Oi, Rudy. Olá, meus amigos do Shalom Brasil. Dessa vez eu vou mostrar para vocês um dos grandes orgulhos que nós temos aqui de Israel, que é um país que, apesar de ter nascido no deserto, é um grande exportador de flores. Veja só. Você sabe que Israel nasceu no deserto, mas por incrível que pareça, é um dos maiores produtores de flores do mundo. Produz grandes quantidades de flores, principalmente para exportação. Em qualquer estação do ano podemos admirar as flores em Israel, mas principalmente na primavera e no verão, o país fica muito lindo e muito colorido. Aliando tecnologias avançadas às condições naturais do país, os produtores israelenses estão conquistando o mercado europeu com a singularidade das várias espécies cultivadas por aqui, assim como aquelas que crescem como dádivas da natureza. Em 1948, o então primeiro-ministro Davi Ben-Gurion prometeu que o recém-criado Estado de Israel faria o deserto florescer, e é muito perceptível que a promessa foi totalmente cumprida. Por todos os cantos crescem as mais variadas espécies de flores. Em campos abertos ou em estufas equipadas com avançadas tecnologias, são produzidas toneladas de flores que transformaram o Estado judeu no segundo maior exportador para a União Europeia, ficando atrás apenas da Holanda. A média anual de 300 dias ensolarados e temperaturas relativamente quentes no inverno, principalmente no deserto do Negev, são condições ideais para o cultivo de flores no verão e também para o seu crescimento natural ao longo do ano. Atualmente, a exportação israelense de flores in natura ou em sementes e bulbos soma cerca de 200 milhões de dólares anuais. Israel é considerado líder mundial na produção de plantas e flores cultivadas em clima quente e seco e um dos principais exportadores de produtos e equipamentos agrícolas de alta tecnologia para a União Europeia. As vendas externas israelenses em agricultura respondem mais de 2% do produto interno bruto e desse local 30% são principalmente de produtos in natura. A queda do índice de chuvas, a aridez do solo, reduções de água destinada à agricultura não impedem o crescimento dessa indústria de flores. Curiosamente, a maior parte da produção se concentra na região mais árida do país. O investimento em pesquisas de novas espécies capazes de se adaptarem às condições ambientais da região faz parte da rotina diária da agricultura. Plantas que necessitam cada vez menos água para sobreviver e aptas a crescer em meio às pedras, ao asfalto, consequência da urbanização crescente e aos espinhos.
Os produtores israelenses enfrentam atualmente um duplo desafio, que é encontrar novas variedades e produtos que atendam à demanda do mercado, estando sempre um passo à frente de seus concorrentes. Ainda assim, apesar das dificuldades, as flores ainda representam um dos maiores itens na pauta de exportação de Israel e um ótimo negócio para o setor agrícola. Principalmente na época de primavera e verão, a nossa paisagem fica muito colorida por todos os cantos. Rotatórias, estradas, muros, vasos pelas ruas, canteiros bem cuidados. Isso é qualidade de vida, isso é superação, isso é Israel, um arco-íris de flores por todos os lugares. Se você quer mais informações sobre Israel, entre em contato comigo pelo Facebook, pelo Instagram, pela mídia digital, YouTube, meu blog Uma Brasileira em Israel, ou pelos meus e-mails sheila.brum.12@gmail.com ou sheila@amaral-tours.com. Até a próxima! A seguir, as doações de costais para a comunidade judaica. O programa Shalom Brasil tem o apoio cultural de Banco Safra, tradição secular de segurança. Ô Ratinho, com o passar do tempo, você percebeu que você tá mais fraco? Você tá por fora? Eu tomo Vitacol Sênior, suplemento vitamínico completo e com minerais que me ajudam a ter músculos e ossos mais fortes. Mas mesmo depois dos 50 anos? Vitacol Sênior dá mais disposição pro meu dia a dia, porque tem cálcio, tem zinco e proteínas e é delicioso. Aqui tem Vitacol Sênior no copo, meu filho! Farmaconde! A dose certa para a sua saúde. O projeto Shma, do Or Avrom e a Federação Israelita do Estado de São Paulo criaram um canal de apoio emocional e acolhimento durante a pandemia do Covid-19, com atendimentos pelo telefone 11 3660 8818. O sigilo é absoluto. O isolamento social, ao mesmo tempo que nos protege do coronavírus, também muitas vezes nos envolve em situações de tensão dentro da família. Se você é mulher e se sente vítima de violência verbal ou física, não esqueça que você sempre pode contar com o apoio deste grupo da Federação Israelita do Estado de São Paulo, que foi exatamente criado para acolher e atender as demandas de denúncias de vítimas de violência. Fernando Lotenberg, presidente da CONIB, traz as principais notícias da semana na comunidade judaica. Caros amigos, o Ministério Público do Estado de São Paulo instaurou um inquérito civil com o objetivo de investigar a atuação de uma casa de shows chamada Clube do Minhoca, que promoveu um show com a artista alemã Lea Maria Jean de conteúdo antissemita e de inspiração nazista. O MP pediu que fossem enviados ofícios para o YouTube, solicitando a retirada do vídeo, objeto da investigação, e a Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância, pedindo ainda a instauração de um inquérito policial com base no artigo 20 da Lei 7716/89, que define os crimes de preconceito. Segundo as palavras do promotor, tem-se, portanto, a existência de um vídeo de grande circulação que faz uma sátira com o extermínio de judeus e a informação de que a sua produção e divulgação deu-se num show realizado num espaço comercial aberto ao público e que dessa forma contribuiu para a disseminação da propaganda antissemita e nazista. O conteúdo nazista e antissemita dessa apresentação é inquestionável, seja pela invocação da simbologia do Terceiro Reich, seja pelo teor da suposta piada, que poderia sugerir alguma sutileza na abordagem do Holocausto, mas que se desnuda de modo escancarado quando mentalmente se indaga: por que um judeu fugiria de um amigo alemão? O episódio, que não ficou restrito às dimensões da casa
comercial paulistana, uma vez que foi divulgado pelo YouTube, ganhou ampla repercussão no meio judaico internacional, tendo sido objeto de uma matéria jornalística na JTA, Agência Internacional de Notícias Judaicas. E conclui o promotor: o caráter racista, antissemita e o proselitismo nazista no show de humor reclamam a atuação desta Promotoria de Justiça de Direitos Humanos, que assim o faz. Lembro que tanto a Conib como a Fizesp já haviam repudiado em maio esse stand-up, enviando notas à artista e ao estabelecimento que apresentaram as suas respostas. O embaixador de Israel, Yossi Shelley, em parceria com o diretor de Relações Institucionais da Pharmaconde, Manuel Davi Korn, reuniram a comunidade judaica para uma grande doação de costais para ajudar na desinfecção de ambientes do coronavírus. O encontro na sede do TENIAD reuniu membros da comunidade judaica para a entrega dos equipamentos da Pharmaconde, que vão ajudar na limpeza das entidades judaicas e as sinagogas para a reabertura. Essa é outra iniciativa de doação para a comunidade judaica e para todos com Pharmaconde. Pharmaconde fica um parceiro bem forte de nós, um grande carinho para a comunidade judaica e nós estamos felizes de fazer isso todos juntos, cada um pode ajudar um pouco e como eu sempre falo, ser afastado, ser cuidado, ser afastado social e ser juntos. Vamos todos esperar que os remédios, todas as coisas vai chegar já, pronto. Vamos voltar para a vida normal, cada um tem seu lugar no mundo. E queremos que todas as entidades judaicas aqui em São Paulo terão este equipamento para confirmar que não vão infectar outras pessoas. Então, estamos muito felizes a ajudar não só eles que precisam, como sempre estamos, mas também para reabrir as sinagogas, que é algo bem e tão importante em nossa religião. Então, estamos com muito orgulho estamos aqui. É muito importante nesse momento que nós estamos passando essa doação da Pharmaconde junto com a Embaixada de Israel aqui no Brasil. É super importante, está sendo super valioso e temos que se cuidar. Então, acho que em nome de todas as entidades, em nome de todos os rabinos, sinagogas, queremos agradecer. É um prazer o TENIAD receber aqui na nossa casa, uma casa de fazer o bem, uma casa que ajuda as pessoas a fazer essa distribuição para todas as entidades aqui em São Paulo. Queremos agradecer a todos e principalmente a Embaixada de Israel, o cônsul de Israel aqui em São Paulo, nosso amigo Manuel Davi e a Federação Israelita, o presidente Luiz Kigner e o Ricardo Berkestadt. Muito obrigado. A Pharmaconde, grande parceira da comunidade judaica, teve total preocupação com a reabertura das entidades. Fizemos o contato, no primeiro momento, com o rabino Pesach Kaufman, o rabino Berel Weitman, o rabino Berel que cedeu o espaço do TENIAD, com autorização do rabino Davi Weitman, e nós demos a autonomia para que eles convidassem os rabinos e as entidades parceiras do TENIAD para esse primeiro momento. Eu acho muito importante frisar que a responsabilidade social que a Pharmaconde está tendo, não apenas com a comunidade judaica, mas com toda a nossa comunidade maior. Nós estamos fazendo a desinfecção de mais de 80 cidades do estado de São Paulo, com tratores, operadores costais, com toda uma tecnologia à base de cloreto de sódio. E esses equipamentos que nós estamos doando hoje às sinagogas e aos rabinos vêm a completar tudo isso, porque nós sabemos da questão da segurança, da dificuldade que nós temos em poder confiar em serviços terceiros e, por isso, da importância em doar esses equipamentos para gerar ainda mais segurança na nossa comunidade. A Federação Israelita do Estado de São Paulo vai ajudar na distribuição dos equipamentos. A gente sabe que para todo mundo está complicado, especialmente para quem tem uma vida mais sinagogal intensa. Estamos com as sinagogas 90 dias fechadas, mas não só porque é uma questão legal, que a gente não pode abrir, mas também porque os nossos rabinos, que aliás com muita responsabilidade, entenderam os riscos que a gente pode estar sem querer envolvido ou envolvendo alguém. Então acho que a gente tem que torcer, esperar passar essa fase, agradecer a Pharmaconde que realmente o volume de doação que ela fez hoje tem um custo enorme. E ela que nos procurou, acho que é bom que se registre, ela que veio até a comunidade, na pessoa do Manuel Davi, oferecer essa ajuda. E vamos torcer que a gente possa em breve superar isso e tocar a bola para frente.
Além da entrega, foi realizada uma demonstração de como devem ser usados os equipamentos. É um ato muito diferenciado, porque as pessoas têm medo de procurar a gente que o lugar está contaminado, mesmo vindo de máscaras. Eu acho, através deste ato, a gente divulgando que a gente está desinfetando o lugar, especialmente que a gente está usando também nos nossos projetos, as pessoas vão ficar menos com medo. Até os funcionários vão ficar mais confortável trabalhar lá. Ali é um ato muito positivo que o cônsul, que o embaixador de Israel, que a farmacêutica ofereceu através do Teniad. Um lugar muito agradável que tem só atos bons aqui. Também nós estamos doando comida para os pobres da rua e também fazendo outros atos de bondade. E a gente está recebendo também, é um ato de recolhimento que as outras pessoas não estão esquecendo da gente, que a gente possa fazer nosso trabalho com mais carinho, com mais amor. A gente tem muito a agradecer, a Unibis atende 15 mil pessoas carentes que circulam dia a dia no nosso bazar, então a gente vai levar esses produtos para o bazar, onde as pessoas vão poder comprar com mais segurança e protegendo a saúde de todos. Bastante especial a gente poder receber esse equipamento, garantir a segurança das pessoas que frequentam o local e também garantir a segurança dos funcionários que vão estar no bazar do Teniad. As últimas atualizações do mundo da política em Israel, com o nosso correspondente, o professor Samuel Feldberg. Olá, pessoal. Eu sou o professor Samuel Feldberg com as notícias de Israel desta semana. E para não continuar aborrecendo-os com as notícias sobre a epidemia do Covid, que continua avançando e volta a fazer vítimas entre os israelenses, vamos tratar hoje de duas questões históricas. Há 72 anos era declarada a independência do Estado de Israel e se iniciava a Guerra de Independência, que nessa semana enfrentou a sua primeira trégua promovida pelas Nações Unidas. Mas o que realmente marcou a trégua dessa semana foram dois episódios. Primeiramente, o general David Marcus, primeiro general judeu de uma força judaica independente, foi morto num acidente durante a trégua após promover a abertura da chamada Estrada de Burma, que abriu o acesso a Jerusalém sitiada e permitiu que Jerusalém fosse abastecida e finalmente incorporada como a capital do Estado israelense. O general Marcus foi o único general americano morto em uma batalha sob uma bandeira estrangeira a ser enterrado na Academia Militar de West Point, onde estudou, de onde saiu e de onde comandou durante o final da Segunda Guerra Mundial a ocupação de partes da Alemanha pelos Estados Unidos. O outro episódio importante desse período foi o chamado Caso Altalena, um navio organizado pelo Irgun, o movimento do grupo revisionista que se opunha a Ben-Gurion e que lutava de forma independente na batalha por Jerusalém. O navio trazia armas a Israel, assim como imigrantes em idade militar, o que era proibido pelo acordo de cessar-fogo com a ONU. Ben-Gurion exigiu que as armas fossem entregues ao exército israelense. Begin, o líder dos revisionistas, tentou negociar para que uma parte dessas armas fossem entregues às forças do Irgun que lutavam em Jerusalém. No final desse episódio, o temor por parte de Ben-Gurion de que houvesse uma ameaça ao monopólio da força do exército israelense levou a Haganá a bombardear o navio, com a perda de 16 vidas dos combatentes do Likud e que deixou uma cicatriz na política israelense até os dias de hoje. Uma parte da recuperação ocorreu somente com a ascensão de Begin ao poder em 1977.
Para não deixar a política atual totalmente de lado, continuamos a nos aproximar da fatídica data do 1º de julho, quando deve haver alguma decisão em relação à anexação de parte da Cisjordânia, de imposição da lei israelense sobre os assentamentos no Vale do Jordão, e nos Estados Unidos a política que normalmente é a favor de Israel, tanto por parte dos democratas quanto dos republicanos, agora provoca um racha, a maioria dos democratas se opondo a qualquer movimento de anexação, enquanto os republicanos respaldam o plano Trump. Na semana que vem, teremos novidades também a respeito disso. Até lá. A seguir, Fontes. O programa Shalom Brasil tem o apoio cultural de Banco Safra, tradição secular de segurança. Jaime Imobiliária e Administradora de Bens e Condomínios, servindo com tradição, segurança e transparência no nobre bairro de Higienópolis. Saúde na Farmaconde é coisa séria. Agora eu vou falar do Vitaconfitos, polivitamínico completo, que ajuda a fortalecer o sistema imunológico. Vitaconfitos também é rico em ômega 3, então tem ação anti-inflamatória e ajuda a evitar os males do coração. E você pode confiar, o Vitaconfitos tem o selo MEG 3, um certificado internacional da qualidade do ômega 3 que está aqui. Vitaconfitos, você só encontra lá na Farmaconde. A dose certa para a sua saúde. Aprenda hebraico sem sair de casa, com as aulas online da Sinagoga Renascença. Aberto todos os níveis de aprendizado. Informações pelo e-mail sinagoga@renascenca.br. O Facebook da Hebraica de São Paulo traz uma conversa sobre inclusão e diversidade como estratégia de negócios, com Andrea Schwartz, que é LinkedIn Top Voice e CEO da Igual, Inclusão e Diversidade, e Arthur Greenbaum, CEO do Grupo Boticário, no dia 1º de julho, quarta-feira, às 8h30. A Hevra Kadisha se preocupa em atender a comunidade hoje e deixá-la tranquila daqui para frente. Assim, todas as obras e trabalhos de manutenção têm um olho no presente e outro no futuro. Em outras palavras, Ledor Vador. E o resultado é visível. Nossos cemitérios estão entre os mais bem cuidados do mundo. Hevra Kadisha, mantendo acesa a chama da comunidade. אין כמו יום שישי אחר הצהריים. השבת אוטוטו נכנסת, וכבר מרגישים אווירה מיוחדת. וואו, הדגים נראים מעולה. יואו, זה מריח בול כמו שסבתא מכינה. טוב, ליאתי, אני זזה להתארגן להדלקת נרות. אז שבת שלום, ונשיקות לקטנה. אני תמיד בודקת באיזו שעה אני צריכה להדליק נרות. כי אחרי הזמן פשוט כבר אסור להדליק. 17 לחודש... 6:47. יעל, תגידי ביי לפייסבוק. נשארו לי כמה דקות עד להדלקת הנרות. אני הולכת להתארגן ולהתלבש לכבוד שבת. מי אוהב את השבת? מי אוהב את השבת? לפני הדלקת הנרות אני מקיימת עוד מצווה חשובה. ושמה מטבע בקופת הצדקה שלי. לפני שאני מדליקה נרות בעצמי, אני עוזרת לבת שלי להדליק את הנר שלה. זו אחת מהמצוות האהובות עליי במיוחד. היא מוסיפה אור בבית. וגם מאוד קל לבצע אותה. פשוט להדליק נרות.
ברגע שסיימתי להדליק, אצלי כבר נכנסה השבת, ולכן לי אסור לכבות את האש. לאחר שכל הנרות דולקים, אני מניפה את הידיים מסביב לנרות 3 פעמים, מכסה את העיניים ומברכת. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר קידשנו במצוותיו וציוונו להדליק נר של שבת קודש. הדקות הללו הן רגעי השיא האמיתיים שלי במשך השבוע. אני מתחברת לבורא העולם, מדברת איתו ומבקשת ממנו כל מה שאני צריכה. חיים מאושרים, נחת מהילדים, ברכה בעסקים, בריאות לכל המשפחה, והעיקר שיבוא כבר המשיח. שבת שלום. שבת שלום. The great physicist Max Planck once remarked that consciousness is not a derivative of matter. Matter is a derivative of consciousness, which in simple English means that what we define as reality is essentially our interpretation of that reality based on the tools that were given to us. So when I don't look at a glass of water, my eyes simply don't have the capacity to be able to observe the mind-staggering amount of atoms that have joined together to create molecules which allow me to perceive and touch and taste this glass of water. Today we know that even colors don't exist objectively. Colors is basically the way our brains make sense of electromagnetic photons when they collide with the photoreceptors in our eyes. This is true of all reality. So the Tanya, written more than 2 centuries ago, postulates that if our eyes were fine-tuned to be able to see the underlying truth of all reality, what we would be able to observe and experience is that behind all matter is divine energy that pulsates and vibrates through every single existence. And in many ways, much of Judaism is an exercise in living this life, in fusing the matter and the energy. So when I take a cup of water and I want to drink it, Judaism says, make a blessing. Say, Baruch atah Hashem Elokeinu melech haolam shehakol niya b'dvareh. Before I drink this water, I say, blessed are you, the King of the universe, for everything comes into existence through His word, through His energy. All of Judaism is essentially the work to reveal the underlying godliness, the underlying spiritual divine energy
in every person, in every existence, and in every experience. What is creation? Creation is God transforming pure divine spiritual energy into physical matter. What is our work in this world? To reverse the process, to take physical matter and to transform it into spiritual divine energy. How do we do this? We have a soul and we have a body. The soul is pure divine energy. The body is physical matter. Together, we create this miracle of fusion. A seguir, entrevista com o sociólogo Floriano Pêssaro. O programa Shalom Brasil tem o apoio cultural de Banco Safra, tradição secular de segurança. A vitamina D é fundamental para o organismo, que fortalece o sistema imunológico. É importante para a saúde dos ossos, dos dentes. Agora imagine você poder tomar vitamina D chupando uma balinha. É a Vitacon D, orodispersível, que você encontra na Farmaconde. Vitacon D, orodispersível, é delicioso e dissolve na boca. Passe na Farmaconde, cuide da sua saúde. Mais barato é aqui. Composto pelas empresas Maringá Turismo, Central de Eventos e Lemontec, o Grupo Arbeitmann é sinônimo de solidez e credibilidade. A Maringá Turismo possui tradição de mais de 50 anos em viagens corporativas e a lazer e presença global em mais de 80 países. A Central de Eventos oferece experiência e criatividade para as negociações do seu evento e viagens de incentivo. A Lemontec é especializada no desenvolvimento de softwares com foco na gestão de viagens. Saiba mais, visite nossas redes sociais. Um time vencedor, um grupo de sucesso. A campanha 1818 visa a arrecadação de cestas básicas para comunidades em situação de vulnerabilidade social. Faça a sua contribuição e ajude a arrecadar 18 mil cestas básicas em 18 dias. Nesta semana, a repórter Stella Ziskind entrevistou pela internet o sociólogo e ex-deputado federal Floriano Pêssaro. E agora eu vou bater um papo com Floriano Pêssaro, sociólogo e assessor do Conselho Deliberativo Nacional do SEBRAE, para falar um pouquinho sobre essa crise na quarentena. Oi Floriano, tudo bem? Como que estão as coisas por aí? Olá, tudo bem? É um prazer imenso estar aqui com você e com a TV Shalom, Shalom Brasil. Agradecer muito ao Marcel Rolando por essa oportunidade de nós estarmos juntos em plena pandemia através aqui do canal da Shalom Brasil. Obrigada, Floriano. Me conta sobre a sua trajetória política. Bom, são quase 30 anos, né, trabalhando na área pública e uma trajetória muito técnica, porque na realidade eu me formei em Ciências Sociais pela Universidade de São Paulo. Depois fiz pós-graduação em processos legislativos, a relação do executivo com o legislativo, que na época era algo tenso, mas é tenso até hoje também, né? Mas essa construção política, né, do sistema político institucional brasileiro, Congresso e executivo, com o poder judiciário como um poder moderador nesse caso, né? Das decisões tomadas pelo Congresso, das decisões tomadas pelo executivo. Então eu estudei essa relação entre os poderes e depois me envolvi nisso técnica e politicamente, sendo convidado para trabalhar com o presidente Fernando Henrique Cardoso em Brasília, muito jovem, aos 26 anos de idade,
e foi uma alegria imensa, porque eu considero um pós-doc, né, ter trabalhado com o presidente Fernando Henrique, com o então ministro Cláudio Carvalho, com o ministro Eduardo Jorge, dentro do núcleo duro do Palácio do Planalto, como assessor parlamentar do presidente Fernando Henrique. Fiquei 4 anos nessa função, depois tive a oportunidade de ter uma outra função executiva ao lado do então ministro Paulo Renato Souza, que foi o mais brilhante e melhor ministro da educação de todos os tempos no Brasil, é o ministro que colocou todas as crianças na escola. E lá no Ministério a gente criou o FIES, o financiamento estudantil, que eu criei e implantei, e em seguida o Bolsa Escola Federal, que é o precursor do Bolsa Família, dos programas de transferência de renda, né? Então, eu tive uma experiência executiva federal muito importante na minha formação, 2 anos trabalhando ao lado do governador Geraldo Alckmin, como secretário executivo da Casa Civil do governo do estado de São Paulo, onde eu conheci todas as estruturas do governo do estado. Depois fui convidado pelo prefeito José Serra para ser o seu secretário de Desenvolvimento Social da cidade de São Paulo, e eu permaneci na prefeitura até o final da gestão Serra Kassab, quando fui trabalhar então, quando eu tive a minha primeira experiência eleitoral, saindo candidato a vereador em 2008, reeleito em 2012 e em seguida em 2014 me elegi deputado federal. Floriano, com toda essa bagagem acadêmica, política e de gestão, como você vê hoje o momento que estamos passando com esses 3 fatores, saúde, economia e social? Bom, o momento que a gente vive hoje é um momento gravíssimo, todos sabem, todos estão sentindo, né? E eu quero aqui deixar muito claro que a pior coisa que poderia acontecer, aconteceu no Brasil, que é a politização da pandemia. Eu fui verificar se isso era um fenômeno que havia acontecido em outros países, porque eu nunca acho que as coisas só acontecem no Brasil, né? Em todos os países do mundo houve uma restrição de circulação para que o vírus não circulasse mais. E quem foi contaminado pudesse ficar imunizado. Então é um pouco por aí que o mundo vem caminhando. E as coisas aqui não são diferentes de lá. A diferença aqui é que em nenhum momento ficou claro para a população qual era o melhor caminho. Porque se optou por uma disputa política, se fechava ou se não fechava as cidades, né? Os negócios, o comércio, os escritórios e assim por diante. Eu acho que agora nós estamos num momento que é grave. É grave porque muita gente está sendo contaminada, nós já passamos de 1.150.000 casos, já temos mais de 52 mil mortos. Então é uma situação grave, não é? Agora, o que virá depois? De novo, ninguém sabe direito. A gente olha para o Oriente. Por quê? Porque no Oriente já passou, né? Eles já tiveram a doença, eles já fecharam as cidades, eles já reabriram as cidades. Da mesma forma na Europa. Então a gente tem lá alguns meses ou alguns dias antes, né? Eles já estão na nossa frente. Então se a gente olhar para o que eles fizeram e repetir aqui, a chance de dar certo é muito maior do que querer inventar coisas. Então, o que eu penso? Nós vamos ter um grande desafio para os próximos meses, que vai ser a retomada da economia e a questão social. Esses 2 desafios estão postos. Todo mundo sabe que nós vamos ter centenas de milhares de desempregados, que nós vamos ter centenas de comércios fechados, e muitos quebraram. E nós vamos ter muita gente sofrendo, até de fome. Então, o que nós vamos fazer agora não é discutir se foi feito assim, se foi feito assado, se a terra é plana, se a terra é redonda, é sair dessa bobagem, dessa perda de energia enorme e vir para a política do mundo real. Como eu vou cuidar das pessoas? O que nós vamos fazer para melhorar a vida das pessoas que vão sair de uma pandemia com muitas vidas estraçalhadas do ponto de vista social e econômico? Floriano, muita gente está com medo da reabertura do comércio, também não pode mais ficar parado por causa da economia. Como que você vê esse isolamento? Ele foi necessário na medida? Não, é evidente que o isolamento é consequência da pandemia. Então nós temos um problema que é startar a economia novamente. É como se você tivesse um carro desligado e você tivesse que dar partida. Precisa do motor de arranque. E quem é o motor de arranque? É a união.
é o governo federal através do Tesouro Nacional. Porque só o governo federal pode emitir papel moeda. Só o governo federal pode vender títulos e emprestar dinheiro. Os governos dos estaduais não podem fazer isso, e muito menos os municipais. Então só a União tem o poder de reativar a economia de fato. E a União precisa fazer isso, irrigando recursos públicos para empréstimos, com aval. Pode ser através do SEBRAE, que talvez seja o melhor instrumento para o pequeno e o micro empresário, né? Mas pode ser através dos bancos também, todos os bancos, não só os públicos. O governo federal fica avalista do empréstimo e irrigar a economia de dinheiro, para que as pessoas possam voltar a consumir, para que as pessoas possam voltar a empregar, né? A produção depende do consumo e o consumo depende do emprego. Essa é a linha de raciocínio. Então, mais uma vez, eu insisto, é preciso uma política econômica voltada para startar, o motor de arranque da economia nacional. E eu acho, baseado na minha experiência e no meu conhecimento técnico, que só o governo federal tem condição de startar novamente a economia. E Floriano, quais são as possibilidades de políticas públicas da área social e da área econômica? Bom, nesse momento nós temos que trabalhar um desenvolvimento socioeconômico. Então, economia e social vão ter que caminhar juntos de qualquer jeito. Você não vai conseguir restabelecer a economia se você não tiver consumo. Você não vai ter consumo se você não incluir as pessoas que foram tiradas da economia durante a pandemia. Tá claro isso? Então, assim, nós tínhamos 12, 13 milhões de desempregados, nós vamos aí para quase 20 milhões de desempregados. Esse pessoal não vai consumir. Então, a ideia dos R$600 que está sendo distribuída na base da pirâmide, ela é fundamental para reativar a economia. O que acontece é que, como o governo fez isso de forma estabanada, mal planejada, de qualquer jeito, o que aconteceu? Houve muito desvio, muito roubo dos R$600. A gente conhece muita gente que estava recebeu o primeiro pagamento, não recebeu o segundo, o terceiro, né? Então, houve aí um desvio grande, que vai precisar ser, inclusive, apurado, verificado o que aconteceu. Mas o governo não pode desistir da ideia, porque a ideia é boa. Ainda que a implantação tenha sido catastrófica, né, e foi mesmo, mas a ideia é boa, então tem que retomar essa ideia dos R$600, para que a gente possa, de fato, irrigar a base da pirâmide, para que essas pessoas possam consumir, né? E nesse sentido, o governo tem razão. O governo federal sabe o que está fazendo, né? O ministro Paulo Guedes tem consciência de que o caminho é esse. E agora não é hora de responsabilidade fiscal, né? Em outros momentos sim, mas agora não é hora. Então, pagar os R$600 por mais um período, deixar com que essas pessoas tenham um fôlego para consumir, especialmente gêneros de primeira necessidade, alimentos. Abrir linhas de crédito com aval federal, para que o comércio possa voltar a se restabelecer, possa voltar a fazer capital de giro, possa voltar a contratar pessoas, porque só vai contratar se tiver consumo. Então, aos poucos, a roda da economia vai voltando. A gente tem que ainda agradecer, no caso brasileiro, de que o setor agrícola se manteve quase que intacto. As pessoas continuaram consumindo alimentos, e o setor é um setor fortemente exportador. Então, quando a gente entrou na pandemia, países compradores de carne, grãos no Brasil, estavam saindo da pandemia. Então, isso ajudou muito a economia brasileira, a questão do agronegócio. E mesmo a indústria, que perdeu muita produção em abril, agora já vem retomando também. Então, acho que o principal desafio nosso, de todos nós, porque estamos todos no mesmo barco, então, o desafio de todos nós é reativar o setor de comércio e serviços, e turismo, né? Serviços eu incluo o turismo. Comércio, serviços, turismo é o grande desafio nosso, do ponto de vista econômico. E do ponto de vista social, é como fazer com que essas pessoas que saíram do mercado de trabalho possam voltar, e como fazer com que essas pessoas que estão vivendo na pobreza ou abaixo da linha da pobreza possam voltar a ter um benefício mínimo, né, uma renda básica que os mantenha dentro da economia, consumindo
com alguma segurança do ponto de vista alimentar, nutricional e social. Floriano, como que hoje você está cooperando com essa retomada de desenvolvimento econômico e social? Bom, a gente tem feito muita coisa junto com o governo federal, com o governo de São Paulo e mesmo com algumas prefeituras, né? Desde que eu saí da política eleitoral, né, eu voltei para as minhas origens de um gestor público técnico. Então eu tenho feito vários trabalhos, várias atividades voltadas para o desenvolvimento econômico e social, e quero aqui destacar o trabalho do SEBRAE, né, que eu tenho tido a oportunidade de junto com uma estrutura que é uma estrutura incrível, bem capilarizada no Brasil. Essa estrutura do SEBRAE, ela tem dado a oportunidade nesse momento mais difícil de que todos possam ter o mínimo de informação, de orientação e também possam preparar a volta, o retorno para a atividade econômica. Então, esse tem sido a minha dedicação integral ao SEBRAE, que tem feito um trabalho incrível, né, sobre a presidência do presidente Carlos Mérez, que foi meu colega, deputado federal na Câmara, que faz um trabalho brilhante, executivo no SEBRAE, e em todos os estados. Aqui em São Paulo nós temos o Wilson Poit, que é o diretor executivo do SEBRAE aqui de São Paulo. Então, através do SEBRAE, retomar a economia com os pequenos. Lembrar o seguinte, outro dia eu ouvi que algum economista dizer, não, a economia tem que ser retomada pelos grandes. Não é verdade. A economia só vai ser retomada pelos pequenos, pelo pequeno comércio, pelo comércio do bairro, né, pelo pequeno mercado, pela padaria. É ali que a atividade econômica vai voltar. A loja, né? Quando se fala dos shoppings, as grandes lojas de shoppings tiveram problemas, claro, como todos, mas menos problemas do que as lojas de bairro, né, do que o pequeno comércio. Então é por aí, junto com o SEBRAE, que a economia vai retomar, e vai retomar a partir dos pequenos e com o apoio do governo federal, com linhas de crédito, de financiamento e de aval. Obrigada, Floriano, pela sua entrevista, que todos fiquem bem. Eu que agradeço, né, dizer que eu continuo escrevendo nos veículos de comunicação também da comunidade, a Tribuna Judaica, e na revista da Hebraica, e agradecer mais uma vez ao Marcel, que tem esse canal maravilhoso, o nosso canal, a nossa televisão da comunidade judaica, né, o Shalom Brasil. Marcel, muito obrigado também a você, Estela. Foi um prazer imenso a gente estar juntos aqui nesse programa e dizer assim, contem comigo sempre, não só na defesa dos nossos preceitos judaicos, né, mas também na defesa do nosso Estado de Israel, que tanto amamos, na defesa do povo judeu, onde ele estiver, sempre pela liberdade e pela democracia, pela liberdade de expressão, pelo respeito e pela coexistência pacífica entre todos os povos. Muito obrigado. Obrigada, Floriano, e até a próxima semana com mais entrevista. O programa de hoje terminou, mas todas as matérias estão disponíveis em nosso site www.shalombrasil.com.br e também nas redes sociais. E terminamos o programa de hoje com o clipe El Narefa Nalá, dos cantores Yair Levi e Shai Sol. Fique em casa, se possível, e até a próxima semana. Um abraço e Shalom Brasil! אז נתחזק ונתרפא